de volta com o programa Mais Saúde, o último bloco. E a gente está aqui hoje em ótima companhia com o médico veterinário Jean Ciaralo, que está tirando uma série de dúvidas sobre tratamentos, o que há de novo, né, na medicina veterinária. E a gente terminou o bloco anterior falando um pouco sobre o universo das cirurgias, a gente falou um pouquinho também sobre oncologia, né? A gente recebeu a pergunta da Cláudia do Senhor dos Montes sobre esse tema e vamos continuar um pouquinho nele, né, Jean? Tá falando de tratamento, de como descobrir, diagnóstico. Então, por exemplo, se eu descobrir, foi diagnosticado que a minha cadelinha tem, sofreu algum processo incisivo, uma cirurgia, ela vai ter que realizar quimioterapia como um ser humano, né? Faria? Então, isso é uma ótima pergunta, Harusa. Toda cirurgia de tumores, toda retirada de tumores, é muito indicado que se faça a biópsia desse tumor. Então, nessa cirurgia de mama, por exemplo, que se faça a biópsia, que pegue, está crescendo um pequeno carocinho na região. É importante retirar aquilo ali e mandar para a biópsia. Vai saber se é um fio mesmo ou se é o tumor, né? E dependendo do tipo de tumor, é sim necessário a quimioterapia. Hoje nós temos vários tumores, vários tipos de tumores, como por exemplo melanoma, linfoma, mastocitoma, os tumores de mama, que necessitam sim de uma quimioterapia. E existem tumores, como por exemplo o tumor venéreo transmissível, que ele é tratado com a quimioterapia e não cirurgicamente. A quimioterapia regride 99% dos tumores com cura total dos tumores venéreos transmissíveis. Ou seja, é um tratamento hiper eficiente e que as pessoas podem recorrer caso tenha um animal com esse problema. E sempre me perguntam, né? Cai o pelo do cachorro? Muito raramente. Toda quimioterapia normalmente não é uma reação dos cães que se caia o pelo deles. Hoje a gente conversa um pouco nos bastidores, né? Todo mundo que vem aqui, a gente bate uma bola antes. Você falou para mim sobre as cirurgias reconstrutivas, né? Que hoje em dia são uma coisa que está sendo muito estudada, explorada. E então fala pra gente o que seria isso. Às vezes um cão tem um grande tumor ou um gato. É possível reconstituir essa parte, Exatamente. mesmo com um grande buraco, assim? Sim, exatamente. Cirurgias reconstrutivas, elas visam a gente conseguir reconstruir uma parte do corpo que sofreu um defeito, né? Isso pode ser na região de tórax, com tumores muito grandes, tumores de mamas muito grandes, pode ser em rosto, também com tumores, e membros, por acidentes ou tumores. Essa é a principal causa, sem dúvida, ou tumores ou acidentes. Por exemplo, cães que sofrem um acidente, um atropelamento e perde musculatura, perde a pele, onde não tem como se fechar essa pele. Então se faz uma reconstrução retirando peles de outros locais, certo? Não é um enxerto onde a gente, por exemplo, tirou a pele e cola no outro lugar, não. Mas se faz movimentos, se faz cirurgias onde nós pegamos uma parte da pele e trazemos para outro local. Vamos falar aqui para os telespectadores entenderem um caso prático. Aqui em São João del Rei, uma cadelinha sofreu um acidente, perdeu a musculatura do braço e perdeu a pele, além de ter tido uma lesão na articulação. Então eu fiz uma cirurgia ortopédica, fiz uma artrodese da articulação dela, e aí tinha um buraco nessa pele. Eu peguei o bracinho dela e prendi ao tórax dela, coloquei ele debaixo da pele do tórax. Essa pele cresceu, aderiu ali, e agora, hoje, ela passou por uma segunda cirurgia, onde foi retirada do tórax e aquela pele vai ficar recobrindo. Então, a pele do braço dela hoje é a pele que ela tinha no tórax. E aí a gente fecha o tórax. Isso é um exemplo de cirurgia reconstrutiva. Muito legal, né? Uma pena a gente não ter conseguido trazer fotos, né, Jean, para estar ilustrando isso para o pessoal de casa. Mas vamos continuar sobre esse tema, né, da oncologia e também das cirurgias, né? Você falou muito bem das reconstrutivas. Eu falei aqui mais cedo, né, na hora da sua apresentação, que você é muito ligado às cirurgias ortopédicas, né, a sua área de atuação, né? Todas, mas no momento você tem estudado mais para essas, né? Explica pra gente, por exemplo, o animal sofreu um grave acidente. A gente, com essa cirurgia, com esse tipo de procedimento, a gente pode evitar que um cão sofra um amputamento, que ele consiga voltar a andar, por exemplo? Sim, as cirurgias ortopédicas tiveram uma evolução muito grande, né? Claro que eu sou cirurgião, trabalho com tudo, mas terminei minha pós-graduação em ortopedia veterinária, fiz cursos internacionais lá na área de ortopedia, então, sem dúvida, o que eu mais gosto hoje, mas fazendo todos os tipos de cirurgia.
A ortopedia, a gente, alguns anos atrás, via cachorros na rua que não punha mais a pata no chão. Aquele cachorro tinha sofrido uma fratura e simplesmente parava de andar, não punha mais a pata no chão. Na parte de grandes animais equinos, se falava assim, ó, quebrou uma pata, tem que sacrificar, não tem o que fazer. A ortopedia veio exatamente para se corrigir tudo isso. Então, esse animal, por exemplo, que eu acabei de comentar, da reconstrutiva, ele também teve que fazer uma ortopédica. Foi colocado placas e parafusos nele. Era um animal que, há alguns anos atrás, se falaria assim, ó, não tem o que fazer, tem que amputar a pata dele. Né? E hoje, graças à ortopedia e à cirurgia reconstrutiva, a gente conseguiu reconstruir a pata desse animal para ele sair andando novamente. Então, salva-se sim. A mesma coisa com problemas de coluna. Há uns anos atrás, o que acontecia? Um animal que tinha hérnia de disco parava de andar. E aí tinha que usar cadeirinha de rodas. Hoje se faz cirurgia de coluna, se corrige essa hérnia, retira-se o que está causando o dano à coluna, a hérnia que está causando dano à coluna, e ele volta a andar. Então, a coisa mais bonita que tem, você vê um cachorro que entra numa cirurgia sem conseguir se locomover, 2, 3 dias depois ele está andando. Cães que fraturam 2 patas e que antigamente não teria o que fazer com essas 2 patas fraturadas, e 2 dias depois ele dá uma cirurgia, ele está andando com as 2 patas no chão. Certo. Lembra o pessoal de casa que está ligando aqui para a TV que a gente está com um problema no nosso telefone, então se for possível mandar as perguntas pelo WhatsApp. No final do programa eu também vou pedir ao Jean para passar os seus contatos, deixar e-mail, deixar também suas páginas no Facebook, para que o pessoal possa deixar alguma pergunta caso a gente não consiga fazê-la nesse último bloco. Já a gente está falando um pouco sobre esse universo, vamos falar então sobre a questão da reprodução, né? A gente hoje em dia tem muitos assuntos sobre isso também, né? Essa questão da cesárea. A cesárea, quando ela é indicada? Quando uma cadelinha pode não fazer o parto normal e ter que optar pela cesariana? Certo. Cesariana, ela ocorre de 2 formas. Primeiro, algumas raças que já naturalmente não conseguem ter parto normal, como o Bulldog inglês, por exemplo, a raça mais famosa. Então, esses cães não tem como, eles sempre vão ter um problema para fazer o parto. Então, já se marca a cesariana e faz. E outros casos, principalmente raças pequenas, onde os filhotes talvez sejam muito grandes e a fêmea não consegue naturalmente expulsar esses filhotes. E aí também é necessário fazer a cesariana. E, claro, casos de distocia, ou seja, animal que começou a ter contração e parou, não teve mais contrações. Um animal que está fazendo muita força durante muito tempo, sofrendo. Uma bolsa que se rompeu e passou-se aí 1 hora e o filhote não nasceu. Então esse filhote começa a entrar em agonia e pode morrer dentro da fêmea. E aí, nesse caso, entra para uma cesariana. Normalmente, fêmeas que têm um filhote apenas, acaba que esse filhote não consegue desencadear o parto normal. E aí a gente precisa também entrar para uma cirurgia. Um filhote apenas? Sim. São mais problemáticas que muitos filhotes. Do que muitos filhotes. Exatamente. Vamos falar um pouco também assim, sobre essa questão da inseminação artificial. Por que é importante? É mais no sentido de criação mesmo, quem cria animais para serem vendidos, não vou dizer né, não só com preconceito, mas para desmitificar isso. Não tem só um lado comercial ou pode ter um lado positivo também, ligado à ciência, ligado a outras questões? Aí a gente vai exatamente para o lado contrário que o João tinha comentado. Enquanto a gente bate que devem ser castrados os animais para evitar a superpopulação de cães de rua, de cães na cidade, tem o outro lado, que é o lado da inseminação artificial. 2 casos também. O primeiro são cadelas que, da mesma forma que não conseguem ter os filhotes, não conseguem fazer a cópula natural. É outro exemplo do Bulldog inglês. O Bulldog inglês, por ser aquele cachorro baixinho, troncudinho e longo, ele não consegue montar na fêmea. Então, fica uma dificuldade. Nesse caso, é feita a inseminação artificial. Então, não é porque vai vender o cachorro tem que ser inseminação, é porque eles não conseguem cruzar mesmo. E aí a gente cruza, faz a inseminação para se ter aqueles filhotes. Aí depois é que esses filhotes vão ser vendidos ou não. Né? Mas a inseminação também, ela pode ser usada assim, como você falou, para a ciência. Né? Onde
Agora, esse mês, por exemplo, foi feito pela primeira vez na história um bebê de proveta cão. Não se conseguia fazer. E através de inseminação, através de trabalhos e de estudos, se conseguiu chegar. Ah, mas para que se fez um bebê de proveta? Com certeza para se trabalhar a parte de genética, de doenças desses animais e também do ser humano. Acaba que tudo que é feito no cachorro ajuda no ser humano. Assim como as tecnologias, as novidades do ser humano chegam para o cachorro. É uma troca que se faz. Certo, já o nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria que você deixasse os seus contatos antes de agradecer. Da primeira vez que você esteve aqui, você foi muito pedido pelas pessoas. Manda um super abraço para a Josefa do Bonfim. Ela foi uma pessoa que ligou para cá pedindo a sua volta aqui no programa. E também acho que para Maria Alice, da Leite de Castro, também na época pediu a sua volta. Então, são elas que se devem deixar um abraço para elas aí. Também já agradeço a audiência delas aqui no programa Mais Saúde. Passar seus contatos, porque muita gente tentou telefonar para cá e não conseguiu. Então, se você puder deixar... Claro, com certeza. Meu Facebook é super simples, Jean Ciaralo, C-I-A-R-A-2-L-O. É o único que tem A, então fica bem fácil de achar. E meu e-mail, jean@CVSF de Centro Veterinário São Francisco, são as iniciais de Clínica Veterinária São Francisco.com.br. Então, bem simples, jean@cvsf.com.br. Pode mandar e-mail, pode entrar no Facebook, fazer as perguntas, eu estou sempre às ordens. Certo, muito obrigada pela sua participação, sucesso em 2016 aí para você. Para todos nós. Lembro você aí de casa que o nosso programa é reprisado todas as sextas-feiras, às 10h10 da manhã. Então, se você perdeu o programa ou está chegando agora, assiste amanhã aqui na telinha da TV Campos de Minas. Caso você não consiga também assistir, é só acessar a plataforma do YouTube. Nosso programa vai estar lá. Entra no site da TV, www.tvcamposdeminas.com.br/Mais Saúde, ano 2015, para conferir esse programa e todos os outros programas dessa temporada, né, de 2015. Antes de terminar o programa, eu gostaria de fazer uma série de agradecimentos a todas as pessoas que participaram do programa ao longo de 2015, que estão sempre, né, mandando pautas, são pessoas muito fiéis, né, audiências muito fiéis aqui no nosso programa, que é a dona Idalina do Solar da Serra, um super abraço para ela, a Claudinha Loureiro, com a sua filhinha Ana, também lá da Colônia, Flávio Costa, Lucas Cunha, Geraldinho das Águas Férreas, Wagner também do Tijuco, né, das Águas Férreas, o Igor de Tiradentes, que ligou para cá e disse que quer ser jornalista, e também para as queridas, né, Juliana, né, do Espaço Ju, que patrocinou o programa Mais Saúde esse ano, e também para a Bela Grife, que também patrocinou o nosso programa. Um super beijo para as duas e para todo mundo que conferiu o nosso programa. Esse programa é o último de 2015, eu gostaria muito de deixar um abraço para todos vocês, desejar um Feliz Natal, né, de muita saúde com toda a família, e um ano de 2016 com muita alegria, com muita prosperidade e com certeza muita saúde. No mais, foi ótimo, um forte abraço a todos vocês e até ano que vem, eu vou esperar você.